Dois fatores muito preocupantes tomam conta do bolsonarismo no Brasil, e é um novo bolsonarismo que surge. O primeiro foi esse racha. O bolsonarista que apoia o Bolsonaro vota num candidato que não é o candidato que o Bolsonaro apoia. Eles não romperam com o Bolsonaro em si, do ponto de vista objetivo, mas romperam do ponto de vista do apoio a quem eles vão dar. Ou seja, o Bolsonaro está dizendo vote no Nunes e o bolsonarista está dizendo não vou votar, não vou atender o seu pedido, vou votar no Pablo Marçal. Isso é algo inédito, isso nunca tinha acontecido até então dentro do bolsonarismo e principalmente dentro do núcleo mais duro, né, daquele núcleo bolsonarista, a ponto deles terem que refazer as suas estratégias e aí entrar em contato, fizeram as pazes e já estão entregando para o Pablo Marçal o apoio informal. Isso é ruim para o Bolsonaro, isso é ruim principalmente para o PL, para o Valdemar Costa Neto, que paga um salário para o Bolsonaro e a mulher, a Michelle, que são funcionários do Bolsonaro e recebem uma grana boa, mais de 120 mil reais por mês, para poder fazer esse trabalho para o PL. E falando em Michelle, a Michelle é o segundo ponto que foi assim algo muito estranho que aconteceu com ela. A Michelle, ela fica estagnada. Ela estagnou e ela começa a perder capital político mesmo antes de adquirir o capital político. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre muita coisa que está acontecendo, muitos desdobramentos, especialmente esse apelido, né, Michelle, se dá pelo fato dela ter recebido dinheiro, são cheques que foram depositados na conta dela e até agora essas questões não se resolveram. Tem lá uma reportagem feita pela Malu Gaspar, Pix para Michelle, compra de pão e lotérica, a planilha de gastos de Bolsonaro segundo a Polícia Federal. E aí tem um detalhamento que foi produzido pelo coronel Marcelo Câmara, assessor do ex-presidente, que para a Polícia Federal assumiu as funções de Mauro Cid. E aqui nessa reportagem a gente já mostra que há um novo momento para Michelle, né? Investigação da Polícia Federal sobre o esquema de desvio das joias sauditas encontrou no celular de Marcelo Câmara uma planilha com detalhes das despesas e receitas mensais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os gastos estão apostas em casas lotéricas, transferências Pix para Michelle Bolsonaro no valor de 6 mil, o aluguel de 13 mil da casa onde Bolsonaro e a ex-primeira-dama vivem em Brasília, 251 na compra de pães e até pagamento de um boleto para o Supremo Tribunal Federal no valor de 223,79. Essas investigações todas, elas culminaram numa resolução em relação à questão das joias. E é sobre isso que eu vou falar agora, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, só lembrando, né? Tô lembrando que se deixar para o final você esquece, então dê o like no vídeo, se inscreva no canal, dê essa força aqui pra gente, por favor. E fica até o final do vídeo, temos a dica especial da renda extra que a gente sempre coloca aqui. A resolução em relação à questão das joias, ela se deu com a Michelle Bolsonaro, que não foi indiciada pela Polícia Federal nesse caso. Então, essa reportagem, tudo que eu vou colocar aqui, eu vou trazer para você os links, né? Vão estar os links na descrição, como sempre, das apurações que a gente faz aqui. Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos no inquérito das joias, mas, além dele, outros 11 aliados foram também indiciados no caso. A ex-primeira-dama porém ficou de fora do relatório final da Polícia Federal. Aqui eu quero trazer para você uma questão importante, tá? Muito provavelmente, quase certeza, essa questão das joias não vai dar em muita coisa, mesmo porque a investigação aponta, por exemplo, esses presentes, né? São 3 pacotes de joias, foram avaliados em quase 17 milhões de reais, muita grana, mas o que acontece na prática? Para que alguma coisa pudesse acontecer, o Gonê, que é o PGR, deveria indiciar o Bolsonaro. Ele já indicou que não vai indiciar nem nesse mês de agosto, nem no mês de setembro, provavelmente também somente depois de outubro, depois das eleições. Então, mesmo que haja uma investigação que eu considero muito bem feita pela Polícia Federal, isso também não deu em nada, não aconteceu nada,
e, lamentavelmente, apesar da própria Michelle ter sido livrada aí de qualquer indiciamento, parece que o Bolsonaro também vai ser, lamentavelmente. E aí a gente cai nessa questão da Michelle. A Michelle, nessa pesquisa aqui, ó, feita em maio, Quest, 41% dos eleitores de Bolsonaro preferem Michelle contra Lula, 33% Tarcísio. Essa pesquisa lá em maio, ela foi uma pesquisa importante da Quest, mostra que ali ela estava realmente com muito poder, né? Poder político, capital político. Isso, se a gente for parar para pensar, há 3 meses atrás, praticamente, 4 meses. E a pesquisa ela foi divulgada, né? Com o levantamento feito presencialmente. Foram 2.045 pessoas, e aqui tá, ó, quem seria melhor para enfrentar Lula no lugar de Bolsonaro? Michelle Bolsonaro, 41%, Tarcísio de Freitas, 33%. E tem os outros aqui, né? Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema. Mas se você observar, isso mudou assim brutalmente em pouquíssimo tempo. Hoje, por exemplo, numa pesquisa já bem mais recente, essa aqui é do dia 26 de agosto, há 3, 4 dias atrás, Michelle Bolsonaro está estagnada e tem alta rejeição. E aqui, você vê, cerca de 4 meses depois, nem isso, né? Pouco mais de 3 meses, há uma inversão. Tarcísio de Freitas viu um crescimento significativo em sua popularidade, aumentando de 23 para 25,4, né, 23,3 para 25,4 em intenções de voto entre março e agosto, e esse crescimento reflete uma tendência positiva para ele, enquanto Michelle enfrenta desafios substanciais. O momento político dela é um momento horrível. Aliás, ela nunca esteve num momento tão ruim e ela caminha para perder cada dia mais poder. Há um tempo atrás, agora, ainda no mês de agosto, o Bolsonaro ele fez uma queixa a respeito da presença da Michelle em pesquisas do PL. O próprio partido PL especulando a respeito do nome da Michelle. Então tá lá, a queixa de Bolsonaro sobre a presença dela em novas pesquisas. Jair Bolsonaro torceu o nariz para as últimas pesquisas contratadas pelo PL para testar nomes da direita para a presidência da República. E aqui ele ficou chateado porque ele ainda acredita, olha você, o nível da insanidade desse homem. Esse homem é completamente doido. Ele acredita, e acredita de verdade, que ele vai ser o candidato. E aquele momento em que ele sacode a poeira ali, imediatamente, um dia depois dessa reportagem, já tem a outra que, olha, Michelle nega planos de concorrer à presidência em 2026. Bolsonaro é o nosso candidato. Ela fez uma entrevista lá a um site evangélico. A ex-primeira-dama deu sinais, contudo, de que pode disputar uma vaga para o Senado. Então, já ficou claro, falou, olha, não tem essa de me colocar como candidata à presidência. Eu não vou ser. O candidato é Bolsonaro. Eu vou ser candidata ao Senado. E de fato, se ela for candidata ao Senado, especialmente no Distrito Federal, ela tem todas as chances de ganhar. Ela tem todas as chances de se eleger senadora pelo Distrito Federal, o que não ocorre com relação ao fato dela procurar uma candidatura à presidência. O Distrito Federal, como a gente sabe, elegeu uma pessoa como a Damares, né? Então, assim, se eles elegeram Damares, muito provavelmente podem eleger a própria Michelle. E para colocar panos quentes sobre isso e diminuir o incêndio, o Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, ele já adianta o seguinte: Ibanez diz que pode fazer dobradinha com Michelle Bolsonaro para o Senado em 2026. O governador do Distrito Federal já deixou claro que quer se candidatar ao Senado nas próximas eleições. Casa também poderia ser opção para a ex-primeira-dama. E aí, qual que é a ideia? Agora é trocar os papéis. Olha isso aqui, gente. O governador Ibanez Rocha afirmou que pode fazer uma dobradinha
com a ex-primeira-dama Michelle nas eleições ao Senado. No pleito, haverá 2 vagas em disputa para a Casa Alta do Congresso Nacional. Seria uma grande convergência. Ela tem o voto ideológico e eu tenho outro tipo de voto, que é o de quem gosta do que estamos realizando, que é uma autoestima absurda, né? Então, já está desenhado, muito provavelmente, Michelle sai junto com o Ibanez nas 2 cadeiras ao Senado do Distrito Federal. Isso tudo já está resolvido. E aí, resolvido essas questões, a Michelle já começou a ter um comportamento de já uma pessoa da área política mesmo. Ela chegou, inclusive, a fazer sugestões para o PL anti-aborto, que foi uma aberração, né? Que foi derrubada depois. A ex-primeira-dama declara ser contra a penalização da mulher que realizar a internação e chama a interrupção e chama o governo Lula de abortista. Então, naquela época é ótimo, nós estamos falando de 2 meses atrás, mas naquele momento, o que aconteceu? Houve um grupo de extremistas que queriam prender a mulher que fizesse a interrupção da gravidez, uma coisa assim, nojenta o que eles fizeram, né? Absurdo. E a Michelle, ela se coloca mais ponderada, dizendo, não tem que prender, que é uma coisa que qualquer pesquisa nacional poderia chegar a essa conclusão, que era um tiro no pé. E aí ela também passa, num dado momento, a agir na base da política, né? Ela defende a reeleição do Nunes dentro de um post de Pablo Marçal, adversário do prefeito nas eleições. Aqui já foi aquela coisa assim de tentar entrar na política, entendeu? Já atuando de alguma forma. É um tiro no pé. Hoje a gente sabe que ela tinha que ficar quieta em relação a isso, porque nós já sabemos o que está acontecendo, né? Os bolsonaristas não estão com o Nunes, estão com o Pablo Marçal. E aí nós temos essa reportagem de ontem, da Juliana Dalpiva. Candidatos apoiados por figurões bolsonaristas abandonam Nunes. E ficou a Michelle falando sozinha. Ali naquela, não, eu defendo, mas não defendo, tentando debater com o Pablo Marçal, só que o pessoal já pulou fora. Nomes lançados por Nicolas Zambelli e Bilinski ignoram o prefeito apoiado por Bolsonaro, já estão dentro da base do Pablo Marçal. E não é só isso. Longe da campanha, Bolsonaro não fará esforços por Nunes, que vive momento crítico. Então o próprio Bolsonaro, essa aqui já é uma reportagem de agora, o próprio Bolsonaro abandona o Nunes. Então assim, você percebe que ela dá um monte de bola fora e paralelo a isso ela tem que levar adiante o trabalho dela dentro do PL. Dentro do PL, esse trabalho que ela realiza, ela já apresentou fadigas em vários momentos. Lá em abril, por exemplo, ela estava com influenza, né? Ela desmarcou eventos do PL em Sergipe, fez um post lá do hospital. Ex-primeira-dama chegou a ser internada para fazer exames. Em nota, partido diz que a recomendação médica é isolamento e repouso. Então, logo ali, em maio, antes até em abril, ela já demonstra uma certa fadiga. E aí, mais uma vez, você está vendo aqui, ó, Michelle Bolsonaro vai para o hospital, ficará em isolamento. Com influenza A, ex-primeira-dama e atual presidente do PL, mulher, adia eventos do partido seriam realizados no fim de semana. E aqui aconteceu, logo depois, ela foi internada lá no hospital, né? Tá aqui, ó, com quadro de gripe. Michelle Bolsonaro publica foto em hospital. Isso tudo nós estamos falando ainda no mês de abril, tá? Logo depois acontece uma coisa extremamente curiosa. Eles foram participar depois, em julho, né? Eles foram participar de um evento, que é aquele CIPEC, a gente já falou aqui, um evento da extrema-direita no Brasil. E olha o que aconteceu. Michelle Bolsonaro deslocou a mandíbula durante discurso no CIPEC. Participação da ex-primeira-dama também foi marcada por críticas ao governo Lula e elogios ao marido. Deslocou a mandíbula. Uma foto dela aqui, que eu não sei se ela já tá com a mandíbula deslocada, né? Mas esse evento que foi feito lá em Balneário Camboriú foi uma coisa que as pessoas falam assim, puxa vida,
Que loucura isso, a mulher deslocou a mandíbula. E aí, como que tá a Michelle hoje, agora, nesse momento? Ela retoma os trabalhos, né, depois de ter passado por esse período aí, hospitalizada e depois com a mandíbula e tudo mais. E agora, em vez dela atuar em campanhas que são campanhas estrategicamente importantes para o bolsonarismo, dentre elas a do Ramagem no Rio de Janeiro, que está indo de mal a pior, e o Ramagem é um candidato diretamente ligado ao Bolsonaro. Bolsonaro apoia o Ramagem no Rio de Janeiro. Ela não está participando da campanha dele. Ela também não está participando da campanha do Bruno Engler, que é um candidato bolsonarista, o candidato do Chupetinha, à prefeitura de Belo Horizonte, e ela poderia tranquilamente participar dessa campanha, dar um reforço lá para a campanha, que o Bruno Engler está na chuva, e ela não foi para Belo Horizonte. O PL colocou essa mulher para ir para o Acre e para Manaus, para o Amazonas. Chapa Bolocon Alisson anuncia grande agenda com Michelle Bolsonaro e vice-governadora do Distrito Federal. E aqui, Michelle reforça a campanha de Bolocon, desculpa gente, falei errado, Bocalon e Alisson durante a agenda na capital acreana, né? Estão indo para o Acre. Eu peço perdão que eu não conhecia o Bocalon, né? Mas tá aí o Bocalon com mega encontro, comício do 22 e tal. Estão tentando fazer de tudo para que o Bocalon esteja lá firme e forte na sua candidatura. E também em Manaus ela está participando. Olha, Michelle Bolsonaro anuncia que virá a Manaus na próxima semana, né, mesmo, né? Porque essa aqui é a reportagem de agora há pouco, né? A presidente nacional do PL Mulher convidou a população manauara a participar de evento em capital. Então tá lá a Michelle em Manaus. Então assim, em vez de apoiar os candidatos estratégicos do PL, ela está indo lá para cima, para o Acre, para o Amazonas, o que é um sinal claro também de isolamento dos acontecimentos da política nacional. Não desmerecendo o Bocalon, né? Estou desmerecendo os nossos irmãozinhos aí do Acre, do Amazonas, que acompanham o nosso canal, mas a gente sabe onde é que está fervendo a política nesse momento e eles mandam ela para quase um isolamento da política nacional nesses aspectos aqui, especialmente no Sul, que é onde o Bolsonaro precisa trabalhar as suas campanhas, no Sudeste, que é onde ele precisa fazer valer, e também no Norte. Nós temos o candidato do Gayer em Goiânia que está indo de mal a pior, inclusive perdendo para uma candidata do PT. O Nordeste, aí eu já acho que já é perda de tempo, né? Mas a gente tem, por exemplo, a campanha do sanfoneiro, né? O Gilson, né? O ex-ministro do Bolsonaro, que está assim capengando também. Então nós estamos numa situação em que, ao que tudo indica, eles não estão assim apostando tanto na Michelle como gostariam. A parte dela, o que ela está fazendo? Michelle Bolsonaro vai assinar uma coleção de marca de calçados. Ela ganhou muito dinheiro com a venda desses perfumes, né, o perfume do Bolsonaro. E a família Bolsonaro, não só a Michelle, como o próprio Eduardo Bolsonaro, eles têm esses produtos da marca Bolsonaro que eles fazem. Então, todo aquele esforço lá no começo, lá atrás, que era trazer a Michelle para a base da família Bolsonaro, é bom a gente lembrar que o Bolsonaro, ele reafirma os seus relacionamentos fazendo filho nas mulheres, né? Os 3 primeiros filhos do Bolsonaro com a Rogéria, né? Que é o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Aí depois ele tem uma segunda mulher, que é a Ana Cristina. Aí ele tem o filho, que é o Jair Renan. E agora ele está na terceira mulher, que é a Michelle com a filha Laura, né? Então ele tem filhos, com cada mulher ele tem filho. É a família tradicional brasileira. E naquele momento do início do lançamento da campanha da Michelle, ela tinha que fazer aí um bem bolado com os 4 que eram contra ela. Inclusive, há uma briga frontal do Carlos Bolsonaro e do Jair Renan com a Michelle. Eles conseguiram resolver isso, mas agora, do ponto de vista político, ela está indo para o buraco.
Então quero trazer aqui para você essas informações e eu pergunto para você o que você acha a respeito disso, qual você acha que é o futuro da MiCheque depois de todo esse panorama que a gente trouxe aqui para você. Coloque seu comentário aqui, gostaria muito de saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Vou deixar todos os links de tudo que eu falei aqui para você na descrição. E a gente tem aquela dica especial. Olha, a dica é para você ter uma renda extra. Estamos no último dia do mês de agosto e quem sabe agora, estamos no final de semana, você possa programar o seu mês de setembro para você começar a ter um dinheirinho a mais. Ninguém está falando que você vai ganhar rios de dinheiro, que você vai ficar bilionário, milionário, não é isso. É uma renda extra. Você pode ganhar R$100, pode ganhar R$1.000. A gente tem aqui esses prints, que são prints de inscritos do canal, que estão ganhando inclusive em dólar, estão trabalhando aqui no Brasil e ganhando em dólar. E você pode fazer isso. Então, entre aqui no primeiro comentário fixado, você vai conversar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu vou falar com você, eu vou explicar para você e a gente vai ter uma conversa a respeito dessa renda extra. Eu torço muito para que você tenha realmente condições de ter um dinheirinho a mais no final do mês aí, tá bom? Especialmente nesse mês de setembro que deu tudo certo para você. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do nosso canal. Sendo membro do canal, você vai ter acesso aos conteúdos exclusivos aqui do nosso canal que os membros e os apoiadores têm. Então, veja a possibilidade. Você pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dê essa força aqui pra gente. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix e de repente você pode já marcar aí nesse mês de setembro uma ajuda aqui pro nosso canal e dar essa força aqui pra gente, tá bom? O valor que você puder. É o valor que você puder. Se você puder e se você quiser, tá bom? Eu já quase posso dizer para você um bom setembro. Falta pouco. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.